Bitcoin hoje consegue fazer uma alta de 2,5%, apesar da queda forte que a gente teve ontem. E a gente vai entender melhor por que a gente está nesse exato momento num ponto crítico na análise gráfica, falando que se a gente perder um suporte muito importante, a gente pode entrar em uma tendência de baixa no médio prazo. E a gente vai entender tudo agora, porque você não deve ficar preocupado. Na verdade, você nunca deve ficar preocupado, porque é um desserviço para sua saúde e você precisa ter uma noite de sono muito agradável para a gente continuar sã e salvo e consciente nesse mercado e ganhar dinheiro, em cima de tudo. Então, bem-vindo, você está no canal Vitão Modesto e que você entende como é que o mercado funciona. Eu peço o seu like, por favor, me dá o seu like, que você que já conhece o nosso conteúdo, porque eu preciso desse feedback seu, beleza? Preciso saber se o negócio aqui está valendo a pena ou não. E você aí que já consegue olhar para o gráfico e falar assim, Douglas, olha o que eu estou vendo. Você consegue enxergar o que a gente vem falando esses dias, que é a nossa linha de tendência de alta. É uma linha de tendência que indica que o nosso movimento projetado é para cima, o que é muito interessante e que está sendo respeitado. Então a primeira coisa que eu quero que você repare e compare, porque não é de se descartar isso. Primeiro de tudo, quero que você preste atenção neste padrão, nessa onda que a gente teve. Se você for parar para pensar, a gente teve o mesmo padrão, praticamente a mesma coisa acontecendo agora novamente. Então você está tendo dois padrões repetidos, o que é normal, tá? O mercado trabalha em ondas, ele sempre vai trabalhar, ele sempre vai ter período de alta, período de baixa, que o período de baixa ele é perfeito para dar oportunidade de entrada para outras pessoas. Então você que está esperando algum pullback, algum recuo do preço para você entrar posicionado, é nesses recuos aqui que você está vendo que você precisa ficar de olho para fazer boas entradas, beleza? E aí você vê que o preço ele está realmente desenhando uma linha de tendência de alta, o que ele está testando novamente pela primeira vez aqui, se vai ou não passar a perder esse ponto. Então é de se esperar que o mercado crie, sim, um suporte nessa região e não deixe o preço passar direto para baixo. Douglas, por que tem um suporte? Por que o preço parou logo aí e já deu uma porradinha para cima, 2,5%? Bom, cara, acho que é bem óbvio que a gente está formando essa linha de tendência desde julho. Então a gente está aí de acordo com a matemática, alguns meses, que você usa a calculadora para fazer esse favor para mim, para a gente ter ideia que realmente o padrão ele está sendo feito desde julho, já faz uns meses aí, quase 6 meses aí, que a gente está nesse padrão de alta. Então é sim de se respeitar, não é uma linha de tendência que foi traçada agora, que está sendo respeitada no curto prazo. Isso aqui é uma linha de tendência de médio prazo. 6 meses é considerado médio prazo. Então, o nosso interesse aqui é se manter acima dessa região e é de se esperar um bom suporte, que o preço consiga se segurar nessa região. Ou seja, o que você consegue tirar de informação desse momento? Um ótimo ponto de compra. Se você é o cara que acredita que a gente vai continuar a repetir esse processo, então olha o que eu vou fazer aqui. Se a gente pegar, cadê aqui o nosso padrão de barras, vamos usar justamente nesse padrão aqui. Olha o que a gente vai ter se a gente conseguir posicionar isso aqui nesse exato momento. Se a gente fizer uma reversão nesse ponto, a gente vai dar continuidade ao nosso movimento de alta e você vê como é que as ondas conseguem ser bonitinhas e respeitar nosso padrão de alta aqui. Então, era de se esperar que o preço fizesse esse movimento. Você que aposta alta, é esse movimento que você quer que o preço faça. Se segure aqui e continue subindo e tenha mais uma terceira onda aí de alta e baixa, continuando os pivôs de alta. Isso aqui é muito interessante porque é nesse ponto, de acordo com a análise gráfica, que é um ótimo ponto para você entrar. Porque se você comparar o topo e o fundo, você não vai querer de forma alguma comprar neste ponto aqui no topo histórico. Certo? Então você tem que esperar, seria ideal você esperar um pullback do preço para você entrar posicionado, e esse pullback que pega uma linha de tendência de alta seria a entrada perfeita para você se posicionar. Agora, Douglas, acabou o Bitcoin, é apocalipse, não vejo porquê. Primeiro de tudo, porque ele ainda está acima dessa região aqui, dessa linha de tendência de alta. Enquanto ele estiver aqui, a gente tem uma tendência de alta no médio prazo, e nada vai me convencer ao contrário, sabendo que sim, tem muitos fatores externos, a gente consegue ver alguns fatores on-chain, alguns dados fundamentalistas do Bitcoin positivos, como o menor saldo possível da história de Bitcoin nas corretoras. A galera aí com muita grana tá tirando o Bitcoin da corretora e botando no bolso, fazendo hold, que seja ajudando a deixar o Bitcoin mais escasso, ou seja, mais fácil de
poder é foda, né? De valorizar aí perante o tempo, já que a gente tem cada vez menos Bitcoin circulante no mercado. Olha só, visto esse ponto, que esse aqui seria o ponto crítico, porque é uma tendência formada de médio prazo, é uma tendência muito importante. Agora, qual a possibilidade a gente pode ter? A gente pode perder essa região? Pode, sim, porque temos vários fatores, né? Se a gente tiver alguma notícia negativa, algum gatilho que dê no mercado e empurra ele para baixo, a gente vai começar a ter liquidação de pessoas alavancadas. Isso vai dar um gás aí para a gente ter mais queda no mercado, pelo menos uma queda rápida. Só que essa queda rápida ela tem que se sustentar por mais de um dia. Então a gente pode ter um rompimento dessa região aqui, podemos perder essa região, ter um candle para baixo e a gente precisaria confirmar esse candle com outro de baixo aqui no caso, para ter uma ideia se realmente a gente rompeu, confirmou. Então a gente entrou em tendência de urso no médio prazo. Longo prazo permanece a mesma coisa. Bitcoin só sobe, vocês já sabem disso que eu já mostrei. O gráfico mensal aqui é bizarro, desde 2011 tendência de alta. Agora, se ele fizer um flash crash, como a gente chama, né? Uma quebra rápida, desce lá embaixo, sobe lá em cima, desce lá embaixo, é difícil, né? Descer lá em cima também. Então, olha só, a gente tem aqui, podemos ter simplesmente um fundo formado por flash crash, uma queda rápida que forme um fundo no Bitcoin e logo depois faça uma reversão e a gente volte para a nossa tendência original que é de alta. Isso é para quem espera a alta dos 100 mil. Eu acredito que sim. A gente tem que entender o seguinte, tá, gente? A gente tá no final do mês. Geralmente, quando a gente vai chegando perto do final do mês, sexta-feira ali, vencimento de contratos futuros, a gente vê vencimento de opções aí, a gente vê o mercado caindo, tá? O mercado sempre dá uma empurradinha para baixo. Então, quando a gente tem virada de mês, cara, você pode ver, foi setembro, outubro aí, virou mês, cara, deu uma porrada pra cima, Bitcoin veio e mostrou que, pô, cara, olha só, 28 de setembro, queda, acabou setembro, iniciamos outubro aqui com todo o gás, tá? Então, não perca a esperança, o Bitcoin sempre teve uma tendência, sempre vai ter, porque ele é um bem muito valioso, bem escasso, e você tem que sacar isso. Então agora a gente é de se esperar que o Bitcoin dê alguma definição pra gente nesse momento. E se a gente tiver um flash crash, uma queda rápida aqui, a gente tem que primeiro, para confirmar essa queda e confirmar o rompimento dessa linha de tendência, um dia confirmando a queda. E outra coisa, se a gente perder, vamos pensar com certeza, como a gente vai ter uma queda no médio prazo, é de se esperar que ele busque alguns suportes. Então se a gente traçar desde aqui um suporte, a gente vai ver que os 50% de Fibonacci, ele está praticamente nesse exato momento no 50% de Fibonacci, o que indica que é um ótimo ponto junto com essa linha de tendência para segurar o preço. Então a gente tem dois suportes que podem segurar o preço de não cair mais, para não cair mais. Ou seja, bacana, muito interessante, é um ponto forte. Se a gente usar ainda as médias móveis, a gente vai ver que a gente está no meio dessas duas médias móveis, tanto a semanal de 21 períodos, tanto a diária de 100 períodos. Isso indica pra gente que a gente está em uma zona muito interessante, porque a gente está em volta. E se você está no lugar do candle, você está olhando ao seu redor, você está vendo dois suportes baixos, você está vendo uma resistênciazinha em cima, você está vendo outro suporte mais embaixo, então você está rodeado de suportes e resistências. Então a gente está num ponto chave aqui para decidir qual vai ser o futuro do Bitcoin no médio prazo. Beleza? E ó, caso a gente perca os 53 mil, que é o nosso próximo fundo, que é o nosso próximo suporte, perdão, de acordo com o Fibonacci, e com a nossa linha de tendência, a gente pode buscar se a gente perder os 50 mil. Então é bem possível que eu digo probabilidades, da gente ter uma queda rápida. E se a gente tiver o nosso próximo fundo a ser formado e de se esperar que ele apareça, vai ser nos 50 mil. Os 50 mil é o nosso próximo alvo se tiver queda, tá? Nesse momento não tem motivo para você ficar desesperado, porque se você olhar todo esse panorama que você está vendo aqui, isso aqui tá em tendência de alta ainda. Apesar de você estar achando que vai acabar o Bitcoin morreu aqui de vez, isso aqui ainda tá em tendência de alta. Não tem como você olhar para isso aqui e falar que acabou o negócio, porque para ele realmente acabar com essa tendência de alta de vez, ele precisa formar o quê? Ele precisa passar esse fundo que ele formou aqui. Esse fundo aqui, vou botar em linha pontilhada para vocês enxergarem melhor. Este fundo é a referência do Bitcoin. Então, se ele chegar de qualquer forma, perder os 40 mil aqui, realmente, isso aqui, meu amigo, é inverno cripto. Enquanto a gente não perder essa região, não é para você ficar preocupado. Outro dado muito importante para você que está achando que o mundo vai cair, a gente tem que ver onde estão os pontos mais chaves da gente ter um suporte bem interessante para o Bitcoin. E para isso a gente vai usar o volume de rende fixo aqui, usando
em todo esse momento de alta que a gente teve desde o início do ano. E a gente tem 3 pontos chaves. O primeiro, eu já mostrei isso muito para vocês, mas vocês realmente têm que entender que essa região é muito... Que é isso, gente? Essa região é muito protegida, não sei como é que eu enfio o elipse aqui, mas enfim, a gente tem essa região com muito volume, a gente já passou ela. Agora a gente vai ter uma segunda região com muito volume, que é essa região aqui. A gente pode até se estender até os 40 mil aqui no caso, na verdade um pouquinho em cima aqui. E também a gente pode, deixa eu fazer, porque o toque não me permite deixar as coisas tortas aqui. E a gente tem outra região aqui, e essa região é a nossa região protegida. Você pode ver que o teto dela aqui, sim, aqui é os 40 mil. Então olha só, essa região aqui de baixo, vou até mudar a cor dela, vai ficar tudo bem poluído para vocês, mas vocês têm que entender que essa região rosinha que você está vendo no gráfico é a região chave do Bitcoin, onde a gente teve o maior volume possível aqui de negociação, tanto de compra como de venda. Muitas pessoas se posicionaram nessa região, e essa região é uma região de referência para o nosso ciclo atual. Se a gente perder essa região, pelo menos por agora, a gente pode entrar e deve entrar em mercado de urso oficial de longo prazo, entrando aí possivelmente no inverno cripto, tá? Assim... Acima disso aqui, eu não vejo motivo para preocupação. A gente está em 2 pontos, tem 2 pontos chaves. A gente nem entrou ainda no segundo ponto com o maior volume possível aqui. A gente já passou esse primeiro, que realmente o volume comparado com os outros não é tão assustador assim. Então a gente partiu para a segunda fase desse desafio, que é passar dessa região desse suporte. Então é bem possível que a gente venha testar esse nosso intuito mesmo. O mercado está querendo subir pro rumo aos 100 mil. O nosso objetivo é pelo menos chegar aqui nos 50 mil e bater e voltar a subir, que é a nossa região de Fibonacci. Se você traçar uma Fibonacci, deve estar uma loucura esse gráfico aqui para você enxergar, mas se você traçar Fibonacci nesse ponto, você vai ver que praticamente esse nosso topinho aqui que a gente formou bate com Fibonacci mais ou menos uns 50 mil, que é onde a gente tem a região com maior volume aqui. Então a gente tem 50 mil como nossa referência, sabendo que a gente não pode perder na linha de tendência de alta. Por isso a gente está no ponto crítico. Não sei se ficou muito bem claro para vocês, por favor, eu peço que vocês comentem qualquer coisa que não ficou claro, eu posso explicar para vocês, faço amanhã um vídeo mais explicativo falando disso, mas deu para entender que no momento, agora, não tem tendência de baixa, por mais que tem muita gente cantando o apocalipse. Aí sim, se a gente perder essa linha de tendência, a gente vai entrar numa tendência de... Pô, cara, o que eu tô fazendo? Minha dicção tá muito quebrada hoje. A gente vai ter uma tendência de queda, de baixa, no médio prazo, se a gente romper essa linha de tendência. Partindo agora abaixo dos 50 mil, a gente começa a entrar numa tendência de baixa, mas tendendo a longo prazo, entrando abaixo dos 40 mil dólares no Bitcoin. A gente vai entrar em mercado de urso, mercado provavelmente inverno cripto, já que a gente vai entrar numa região muito perigosa, que é uma região de alta negociação, alto posicionamento dos grandões, o que não seria interessante, já que a gente está vendo alguns dados muito otimistas aí, que tem gente fazendo muitas compras de Bitcoin, aproveitando essa queda para fazer compra de Bitcoin, e com certeza, tá? Esse ponto que a gente marcou aqui é uma referência para você se posicionar, já que é um ponto muito importante, a formação de um fundo e também respeitando a linha de tendência de alta, já que a gente está batendo nela exatamente hoje. Então vamos ficar esperto nos próximos episódios. Eu te agradeço por ficar comigo até aqui. Deixe o seu like para me dar esse apoio, para me dar esse feedback se o vídeo realmente foi informativo, foi valioso para você. Então muito obrigado. Se inscreve aí se você quer acompanhar mais análises como essa. Tamo junto. Bom final de semana, bom descanso aí domingo para vocês e vamos renovar nossas energias para o mês que vem, dezembro. Tem tudo para prometer muitas emoções. Forte abraço.